O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal. Oferecimento Águas de Nova Friburgo. Construindo uma relação de confiança com você. Pedrinco. A força do concreto. Stan Fechaduras e Cadeados. Você faz parte dessa história. Monarco. Há mais de 12 anos construindo sonhos. Ato público levou friburguenses às ruas para pedir providências 6 meses após a tragédia. CPI é aberta na Câmara para apurar denúncia de irregularidades no Executivo. Bairro do Floresta tem problemas recorrentes da tragédia de janeiro. Em meio aos debates políticos, Assistência Social realiza conferência. Agora, no Zoom TV Jornal. Boa noite. Manifestantes tomam a praça e seguiram até a Prefeitura Municipal. A caminhada foi marcada por muita indignação. Mais uma vez, a população de Nova Friburgo se reúne para protestar. Neste momento, moradores de diversos bairros da cidade estão reunidos aqui em frente à Prefeitura, pedindo ajuda, pedindo atenção para os locais onde moram. O ato público marca os 6 meses de tragédia que abalou Nova Friburgo. Faixas e discursos marcaram o ato público de ontem à noite. A manifestação deu voz a todos aqueles que ainda vivem as consequências do dia 12 de janeiro. Nada mudou desde a tragédia para a comunidade do Lazareto e Duas Pedras. Ou seja, só piorou. Que agora existe um laudo onde diz que todo Lazareto e todas Duas Pedras tem que ser demolida. Não respeitam o direito do ser humano de habitação. Chegam lá, é muito mais fácil marcar uma casa para demolir do que pegar essa verba que vem para Friburgo e construir muros de contenção. Este outro morador da Vila Nova também pede por atenção. Afirma que no bairro onde mora, pouco foi feito durante esses 6 meses. A situação de Friburgo hoje está numa situação muito delicada, muito difícil. A gente dá para ver aí que a cidade toda está destruída. Passaram-se 6 meses, nada ainda de concreto foi feito. É só você visitar todos os bairros de Friburgo, você vê que nada foi feito, nada de concreto. Então hoje o que nós precisamos é de ação. Né? Agora, essa denúncia de corrupção na Friburgo, que é vergonhoso para o poder público, e a gente está nessa situação indefinida, né? A gente não tem ação em Nova Friburgo. Diniz classifica ainda o trabalho do governo municipal como insatisfatório. Avaliar o que o governo municipal fez, a nota é 0, porque ele não fez nada, né? Não fez praticamente, exatamente nada para a população de Friburgo e para a cidade de Friburgo. Durante toda a manifestação, os moradores pediram um trabalho de recuperação mais efetivo e, cansados de esperar, afirmam que está faltando competência dos administradores do município. Está faltando competência por parte dos políticos, né? Porque eles se comprometem na hora das eleições de pedir o voto, agora eles têm que se comprometer em reivindicar as reivindicações do povo. O Tribunal de Contas do Estado divulgou ontem um balanço dos prejuízos em 6 das 7 cidades atingidas no início do ano na região serrana. O total dos danos somou mais de 600 milhões. O único município que ainda não apresentou os dados ao tribunal foi Nova Friburgo. Outra informação foi de que apenas 10% da ajuda prometida chegou às cidades. A maior parte dos recursos são referentes à antecipação de benefícios. E após denúncias do Ministério Público Federal, a Câmara de Vereadores abriu ontem uma CPI para apurar irregularidades nos contratos aprovados durante o período de calamidade pública. Os vereadores iniciaram a sessão da Câmara desta terça-feira, votando a instauração da CPI, que irá fiscalizar as contas do governo municipal. O vereador Cláudio Damião já havia feito a proposta no mês de abril, mas até o momento não tinha tido resposta. Por unanimidade, a CPI foi aprovada e começará a funcionar pelos próximos dias. Na sessão de quinta-feira, devem ser divulgados os nomes daqueles que irão integrar a equipe de fiscalização. Pois é, ela demorou, né? A gente fica muito constrangido de ver o Ministério Público atuando na nossa frente e a Polícia Federal atuando na nossa frente, quando era uma obrigação constitucional nossa fazer isso. Mas eu acho que é o momento, temos que aproveitar essa oportunidade em que a Câmara resolveu aprovar a instalação de uma CPI e fazer as investigações.
apontar todas as irregularidades, levar isso ao Ministério Público e esperar que os culpados sejam punidos, porque a população de Nova Friburgo clama por isso, clama por uma investigação, clama por transparência. A gente tem falado o tempo todo aqui de transparência. Eu apresentei a proposta de instalação da CPI em abril. Os fatos são os mesmos, não houve fato novo. O fato novo é que a Polícia Federal entrou na Prefeitura e requereu documentos. Os documentos que eu já vinha requerendo ao tempo que eu fiz essas solicitações aqui. Foram aprovadas pela Câmara, mas o Executivo não respondeu. O que muda a partir de agora? Muda que nós temos oficialmente a possibilidade de investigar. Me preocupa a composição da CPI. Se for uma CPI chapa branca, pode não dar em nada, absolutamente em nada. Eu defendo a tese de que aqueles que assinaram a instalação da CPI desde o início, os 5 vereadores que instalaram a CPI, sejam eles os membros efetivos da CPI. Estão encerrados os financiamentos pelo BNDES para Nova Friburgo. O Programa Emergencial de Reconstrução do Estado do Rio de Janeiro foi encerrado com mais de 300 milhões comprometidos. Foram feitas quase 3 mil operações de financiamento. O valor desembolsado até agora atingiu mais de 300 milhões. Nova Friburgo foi o município que recebeu o maior volume de recursos do programa, 138 milhões. E vamos à previsão do tempo para amanhã em Nova Friburgo. A quinta-feira vai ser de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva, mínima de 6 e máxima de 21 graus. No próximo bloco, Conferência da Assistência Social mobilizou entidades durante todo o dia. Voltamos já. A Secretaria Estadual de Cultura abriu um novo período de inscrição para projetos interessados em trabalhar com incentivo à cultura. Dessa vez, o edital está aberto para atividades a serem realizadas a partir de janeiro de 2012. As inscrições podem ser feitas pelo site cultura.rj.gov.br. Podem participar peças de teatro, dança, circo, artes plásticas, animação, documentários, filmes, entre outros. Nossa equipe retorna ao bairro do Floresta, um dos mais afetados, e mesmo depois de 6 meses, muito pouco foi feito às famílias que estão retornando às suas casas, mesmo sabendo do risco. As casas que haviam aqui deram lugar a uma grande pedreira. A área, há anos considerada de risco, onde 7 pessoas morreram, já não existe mais. Mas o esgoto de todo o alto da floresta continua descendo. A galeria traz riscos constantes de alagamentos às casas que ficam logo abaixo, o que já aconteceu na residência de seu Ademar, em uma nova chuva depois da tragédia. Não tinha como a água passar, passou aí dentro do meu quintal aqui de novo, entendeu? Fazendo uma bagunça danada. E geralmente nós dependemos para ele, os poderes públicos, que tiver condições de fazer essa galeria, consertar essa galeria, que vai ser uma boa para nós, porque tem muito morador morando aqui. Os moradores, testemunhas de tudo o que aconteceu há 6 meses, agora não se preocupam mais com os desabamentos, mas com a galeria que está entupida e já invade a rua, onde crianças brincam. No improviso, a água que abastece as casas passa dentro da sujeira. O risco de contaminação é grande. Porque eu tenho 85 anos de idade, eu vejo promessa. Toda eleição é promessa que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquele outro. Agora, prioridade agora é aqui. E tem 6 meses, né? 6 meses faz amanhã. Fizeram nada até hoje. Dona Maria Augusta vai ter que mandar demolir parte da casa, porque o terreno cedeu com a força das águas da chuva. Se o problema aqui não for resolvido, ela teme em perder de vez a moradia. Ué, nessas casas do lado de lá entrou. Ali mesmo, ali atrás, entrou, que veio na beira do muro. Depois veio aquela ciscaiada toda, agarrou tudo no muro, que ali atrás tem um muro que eu mandei fazer também. Aí depois eu tive que fazer a vassoura assim, ó, para tirar o lixo. Aí eu tenho medo. Aqui na localidade conhecida como Buraco da Concha, dezenas de casas já foram demolidas. No lugar ficou uma enorme clareira. O lixo e o entulho já foi retirado, mas outros problemas ficaram. Alguns moradores ainda não sabem o que vão fazer, porque não receberam nenhum tipo de auxílio. Mais de 100 casas já foram demolidas no bairro e outras dezenas já estão marcadas para serem derrubadas. Toda esta área está programada para ser destruída, mas como o processo de indenização segue a passos lentos, os moradores relutam em sair. As que estão sendo demolidas, não está havendo um acordo, as pessoas não têm uma firmeza.
entendeu? Não tem um aluguel social imediato, entendeu? Muita gente ainda não recebeu aluguel social, entendeu? A negociação da derrubada das casas, que são legalmente, pessoas que pagam imposto, pagam as suas coisas tudo em dia, todas as suas contas direitinho. Não está havendo essa negociação, está muito lento esse processo de negociação. A Águas de Nova Friburgo informou que, em decorrência das chuvas de janeiro, a demolição das casas e a retirada de barreiras no local acabaram por ocasionar o entupimento das galerias mistas de água e esgoto. Parte do trecho foi desobstruído já no início da semana por uma equipe da concessionária, que fará ainda uma rede provisória para coletar o esgoto, enquanto aguarda que a galeria seja desassoreada pela Prefeitura Municipal. O município realizou uma conferência de assistência social para apontar as dificuldades encontradas pelas famílias com o aluguel social e o atendimento personalizado. A conferência acontece no momento em que as demandas da assistência social no município são grandes. A catástrofe trouxe à tona a falta de uma estrutura eficiente do setor. É o que diz a promotora de justiça. É nos momentos de crise, de emergência, que a precariedade e a inexistência do atendimento ficam claras, porque nós precisávamos dos técnicos, nós precisávamos dos aparelhos e eles não existiam para o atendimento das pessoas. Porque novas situações como essa podem acontecer, desejamos que não, mas se vier a acontecer, que haja, a população encontre respaldo, que nós tenhamos uma assistência social estruturada para resolver os próprios problemas dentro do município. Exemplo disso é a rotina destas mães que têm filhos em tratamento na APAE da cidade e que têm dificuldade em continuar com as crianças na escola devido à falta de auxílio transporte, o que, segundo elas, poderia ser viabilizado pela prefeitura. Tem condições, né? Pagar passagem toda vez que for fazer o tratamento, levar a criança. Eu levo, meu filho faz tratamento lá, ele estuda lá, ele fica o dia inteiro lá. Mas tem mães que não têm condições, mora longe, mora de uma hora, né? Tem que andar uma hora para ir embora, voltar. Tem mães aí que tem que ter hora certa para pegar o ônibus, se perder, leva mais de uma hora para ter outro horário de novo. O tema este ano gira em torno da implementação do Sistema Único de Assistência Social. Nova Friburgo, no ano passado, perdeu recursos em torno de R$800 mil devido à falta de estrutura dos programas do governo federal na cidade. Essas políticas, e hoje o nosso propósito é consolidar esse Sistema Único de Assistência, discutir essa política, reformular essa política para que, de fato, ela sirva ao interesse da população de Nova Friburgo. A Secretaria de Assistência Social reconhece as dificuldades e diz que não tem medido esforços para reverter a situação e melhorar o atendimento à população. O intuito da Secretaria também é a gente conseguir fazer com que tudo funcione a contento. E a gente não bota a culpa em chuva e nem em tragédia. Já passou, ficou para trás, agora o nosso caminho é daqui para frente. Os professores da rede estadual decidiram ontem manter a greve, que já dura 35 dias, e montar acampamento em frente ao prédio da Secretaria Estadual de Educação, no centro do Rio, pelo menos até quinta-feira, quando haverá uma nova reunião com o secretário estadual de Educação. E o Zoom TV Jornal de hoje fica por aqui. Assista as nossas notícias através do site tvzoom.com.br/Zoom TV Jornal. Estamos esperando também a sua colaboração através de sugestões de matéria. Entre em contato conosco através dos telefones que aparecem na tela. E sexta-feira, às 8 horas da noite, você assiste o Zoom Repórter, um programa feito especialmente para você, relatando tudo o que aconteceu nos últimos 6 meses em nossa cidade. Para você, uma ótima noite, muito obrigada pela sua companhia e até amanhã. Zoom TV Jornal. Oferecimento Águas de Nova Friburgo. Construindo uma relação de confiança com você. Pedrinco, a força do concreto. Stan Fechaduras e Cadeados. Você faz parte dessa história. Monarco, há mais de 12 anos construindo sonhos. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.